Amém. Abre sua Bíblia de Gênesis, capítulo 6. A palavra fala da corrupção do gênio humano. Fala assim, verso 1. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. A Bíblia aqui ela vem nos mostrar claramente, né, que não é da vontade de Deus que os filhos de Deus se misturam com aqueles que não são de Deus. Se você prestar bem atenção que eu li aqui, aconteceu que, como os homens se começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, as filhas aqui dos homens, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito mais com os homens, e por isso a sua idade será de 120 anos. Irmãos, Deus não fez o homem para que a sua alma se perdesse. A vontade de Deus é que toda a alma se salve. Essa é a vontade de Deus. E que dá a entender essa palavra aqui, que o homem não era para viver essa idade média que nós vivemos agora, de 80, 90 anos ou de 100 anos. O homem viveria muito mais. Mas aqui entrou o pecado e Deus fala aqui que a idade média do homem seria de 120 anos, porque aqueles que eram de Deus se envolveram com aqueles que eram do mundo, e aí entrou o pecado. Aí depois dessa passagem aqui, você já começa a entrar onde? Na passagem de Noé. Preste bem atenção. Como a vontade de Deus é que toda alma se salve e não se perca. Olhe bem, preste bem atenção que vai falar lá no 6, versículo 20. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Você sabe o que significa esse vieram a ti? Obediência. O ser humano, ele tem raciocínio, os animais não. Aqui os animais foram em obediência. E nós, às vezes, seres humanos, não obedecemos à vontade de Deus. Meu Deus! Eita. Se chama obediência. Olha lá, 7:4. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que vive. Porque o pecado já tinha chegado diante de Deus. E já não era mais do agrado de Deus. Aqui Deus já estava anunciando o dilúvio. Olha 7:9. Entrarão de 2 em 2 em 2 pares, Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenará a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, virão sobre a terra as águas do dilúvio. A Bíblia fala aqui que já tinha entrado todos os animais dentro da arca. E Noé e sua família, né, seus filhos
e as mulheres de seu filho e sua mulher. Depois que já estavam todos dentro da arca, Deus deixou passar 7 dias para vir o dilúvio. Já estavam todos dentro da arca. Você sabe o que significa isso aqui, irmão? Deus ainda estava dando chance de arrependimento. Meu Deus. Deus ainda estava dando chance, porque Noé pregava o que ia acontecer. Noé pregava a vida do dilúvio. Noé sabia que a destruição viria sobre a terra, porque o pecado do ser humano já tinha chegado até os olhos de Deus. Entrou Noé, sua família e todos os animais para dentro da arca. E depois que estava dentro da arca, Deus só mandou o dilúvio depois de 7 dias. Era tempo o povo ainda se arrepender, porque Noé pregava e talvez zombava. Cadê o dilúvio? Cadê as águas? Deus estava dando 7 dias de arrependimento. 16. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por fora a porta. Deus deu 7 dias para o ser humano se arrepender. Depois de 7 dias, Noé podia ter fechado a porta por dentro e Deus mandado do lado, mas Deus fechou a porta por fora. E a Bíblia fala que a ordem que Deus deu para Noé era que passasse betume na arca por dentro e por fora. Quando se fala em betume, é você calafetar para nada que está dentro sair e que está fora entrar. Meu Deus. Porque não podia haver contaminação de dentro, de fora para dentro, e nem que quem estivesse dentro saísse. Preste bem atenção. Deus fechou a porta por fora. Sabe por que fechou a porta por fora, irmão? Porque a hora que talvez fosse bater na porta, Noé ia ter pena e ia abrir a porta. Meu Deus. E quem fechou por fora foi Deus. Deus dá a chance do arrependimento. Mas depois que ele bate o martelo e fechar a porta, já era. Você sabe o que leva essa passagem lá das 7 virgens? Das 10 virgens, das 5 prudentes e das 5 tolas, né? O que aconteceu lá no final? Bateram na porta. E a palavra de Deus sabe o que foi? Apartai-me de mim que eu não te conheço. Porque Deus, quando fecha a porta, acabou, irmão. Você pode se comparar a arca de Noé aqui como se fosse a igreja. Uma comparação que eu vou fazer aqui agora, como se fosse a igreja. Quando é passado o betume por dentro e por fora, o betume é passado por fora para lá a contaminação de fora não entrar dentro da arca. E aqui é calafetado para aqueles que estão aqui na santidade não se misturar com a imundícia de fora. Porque eu acabei de falar que a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca. Deus não fez o homem para pecar, irmão. Deus não fez o homem para morrer, mas sim para ter a vida eterna junto do Pai. Meu Deus. E a salvação vai ser muito difícil, irmão. Vai ser muito difícil. Porque a gente já lutamos contra a carne pecaminosa e lutamos com a maior força que é o inimigo de nossas almas. Toda vez que eu olho para a irmã Conceição, eu lembro de uma situação que ela falou aqui um dia, que ela falou assim, ó, quando eu vou no banheiro, eu falo, Jesus vai comigo. A senhora lembra disso, não? Quando eu vou para a cozinha fazer comida, eu falo, Jesus faz comida comigo. Quando eu vou no mercado, o Senhor vai no mercado comigo. Você sabe por causa de quê, irmão? Porque isso aí é aqueles que reconhecem que é fraco. E o Espírito de Deus, ele só habita em vaso quebrado, aquele que reconhece que não é nada. Quando você começa a caçar a sua dependência de Deus, você começa a reconhecer que você não é nada. E aí é onde o Espírito de Deus entra e te guarda a tua vida, a tua alma. Meu Deus. É reconhecimento de que a gente não é nada, né? E assim tem que ser com todo mundo, porque o ser humano é fraco, é dependente de Deus, né? Eu agradeço a oportunidade aqui em nome de Jesus.